João Mendes encarava a ordem de despejo em sua mão, o papel tremendo levemente entre seus dedos. 3 meses de aluguel atrasado. A paciência do proprietário finalmente tinha se esgotado. Ele olhou ao redor do pequeno apartamento que tinha sido seu lar nos últimos 5 anos, de onde Sara aprendeu a andar, onde Emma comemorou seu 10º aniversário no mês passado. Como ele contaria a elas que tinham que ir embora? O som do seu celular vibrando na bancada da cozinha quebrou seu transe. O nome de seu irmão piscava na tela. Miguel. O queridinho da família que nunca perdia uma oportunidade de lembrar João de seus fracassos. João deixou tocar até cair na caixa postal. Ele não conseguiria lidar com a história de sucesso de Miguel hoje, não quando sua própria vida estava desmoronando. A voz de Emma chamou do quarto que dividiam. Pai, pode me ajudar com meu projeto de ciências? Sua voz ainda carregava aquele otimismo infantil que ainda não tinha sido manchado pelas duras realidades de sua situação. Já vou, querida, ele respondeu, dobrando rapidamente o aviso e enfiando-o no bolso. As meninas não precisavam saber. Ainda não. Ele daria um jeito. João mal vinha conseguindo se manter desde que Catarina partiu, 2 anos atrás. O divórcio tinha sido complicado, com Catarina se mudando para uma cidade distante por uma oportunidade de emprego que prometia uma vida melhor para ela. Ela mandava dinheiro quando podia, mas nunca era o suficiente. João conciliava 2 empregos, turnos matutinos no depósito e turnos noturnos no posto de gasolina, mas ainda não conseguia acompanhar as contas crescentes, especialmente depois da internação de Emma no hospital no inverno passado. Seu celular vibrou novamente. Uma mensagem de Miguel desta vez, e jantar de aniversário da mãe sábado. Não se esqueça de novo. Papai está esperando todos. João fechou os olhos, sentindo o aperto familiar no peito. Seu pai, Roberto Mendes, ainda vivia no espaçoso casarão colonial na Tijuca onde eles cresceram. A casa que Miguel visitava todo domingo com sua família de comercial de margarina e sua esposa Diana, seus 2 meninos vestidos com impecáveis calças caqui e seu Golden Retriever. A casa que João evitava a todo custo. O último jantar em família terminara em um bate-boca quando Roberto questionou a capacidade de João de sustentar suas filhas. Catarina fez bem em ir embora, seu pai dissera depois de muitas doses de uísque. Você nunca conseguiu dar um jeito na sua vida. Emma apareceu na porta, o livro de ciências apertado contra o peito. Aos 11 anos, ela já mostrava sinais de se tornar a cara da mãe e os mesmos cabelos castanhos, a mesma expressão determinada no maxilar. Tudo bem, pai? Ela perguntou, seus olhos perceptivos demais para alguém tão jovem. Só cansaço, Emma. Ele forçou um sorriso. Vamos ver esse projeto. Mais tarde naquela noite, depois que as 2 meninas dormiram, João sentou-se à mesa da cozinha com seu notebook, procurando anúncios de emprego. Sua vaga no depósito seria cortada no próximo mês, a automação substituindo trabalhadores humanos. Ele ainda não tinha contado a ninguém. O posto de gasolina mal pagava o salário mínimo. Talvez Miguel pudesse ajudar e não que João fosse pedir. O relacionamento deles era tenso desde a infância, o irmão mais velho sempre ofuscando o mais novo. Seu celular acendeu com uma notificação. Um e-mail de Catarina, e não posso mandar dinheiro este mês. Orçamento apertado. Meninas bem. João fechou o notebook com mais força do que pretendia. O barulho ecoou no apartamento silencioso. 7 palavras. Era tudo o que a família delas valia para ela agora. Ele pegou a garrafa de uísque que mantinha escondida atrás dos produtos de limpeza sob a pia. Só um copo para aliviar a tensão. Um copo se tornará um ritual noturno, às vezes se estendendo para 2 ou 3 quando o peso de seus fracassos se tornava pesado demais para suportar sóbrio. O uísque queimou agradavelmente ao descer. João pensou em suas opções. Poderia pedir um empréstimo ao pai e suportar o sermão, a decepção, ou eu te avisei o que inevitavelmente se seguiria. Roberto sempre favorecera Miguel, o filho que seguirá seus passos, tornando-se um advogado de sucesso no mesmo escritório. João, o rebelde que escolhera seguir a música em vez do direito, nunca estivera à altura.
Sua carreira musical fora promissora uma vez. A banda chegará a assinar com uma pequena gravadora. Mas então Catarina engravidou de Sara, e a responsabilidade chamou. João trocou seu violão por um uniforme de depósito, seus sonhos reduzidos a garantir que suas filhas tivessem comida na mesa e um teto sobre suas cabeças. Agora ele não conseguia nem isso. Uma voz suave o assustou. Papai. Sara estava no corredor, seu ursinho de pelúcia arrastando no chão ao seu lado. Aos 6 anos, ela ainda o procurava quando tinha pesadelos. Oi, meu bem. João rapidamente pôs o copo de lado. Pesadelo? Ela assentiu, seus cachos loiros balançando levemente. O monstro estava me perseguindo de novo. Vem cá. Ele a levantou em seu colo, inspirando o cheiro de morango do shampoo dela. Nenhum monstro pode te pegar quando estou por perto. Promete? Prometo. Se ao menos ele pudesse cumprir todas as suas promessas a ela tão facilmente. Enquanto a respiração de Sara se aprofundava em sono contra seu peito, João tomou uma decisão. Ele ligaria para Miguel amanhã. Não para pedir dinheiro, e seu orgulho não permitiria, mas para dizer que eles estariam no jantar de aniversário. Talvez estar no mesmo ambiente com sua família gerasse alguma reconciliação. Talvez seu pai visse o quanto ele estava se esforçando. Talvez Miguel oferecesse ajuda sem ser perguntado. Era uma aposta arriscada, mas João estava ficando sem opções. Por Emma e Sara, ele engoliria seu orgulho. Por elas, ele enfrentaria a família que vinha evitando. Por elas, ele encontraria uma saída para essa confusão. Ele carregou Sara de volta para a cama, aninhando-a ao lado da irmã. O amanhã seria sobre sobrevivência, sobre manter essa pequena família unida apesar das probabilidades contra eles. Amanhã, ele enfrentaria Miguel e seu pai. Esta noite, ele se permitiu mais um copo de uísque e a lembrança desvanecente do que era ter esperança. O sábado chegou rápido demais. João ajeitou a gravata no espelho retrovisor de seu velho Honda. A gravata, de um presente de Natal de Emma 3 anos atrás, e era a única que ele possuía, levemente desfiada nas bordas, mas limpa. Emma e Sara sentaram-se no banco de trás, extraordinariamente quietas em seus melhores vestidos. Lembrem-se do que conversamos, disse João, encontrando seus olhos no espelho. Melhor comportamento hoje à noite. Isso é importante. Por causa do aniversário da bisavó Rosa? Perguntou Sara, alisando seu vestido amarelo. João assentiu, não corrigindo o equívoco dela. Rosa Mendes estava morta há 15 anos, mas o aniversário de sua mãe ainda era celebrado religiosamente na casa dos Mendes. Roberto insistia nisso, de um jantar formal, brindes com seu vinho favorito, histórias sobre uma mulher que suas filhas nunca conheceram. A verdade era mais complicada. Este jantar não era sobre Rosa. Era sobre João finalmente admitir que precisava de ajuda. 3 dias atrás, seu senhorio concordara em lhe dar mais 2 semanas. 14 dias para arranjar 3 meses de aluguel atrasado ou encontrar outro lugar para morar. A casa dos Mendes parecia exatamente como João se lembrava, e arquitetura colonial imponente, gramado perfeitamente aparado, floreiras repletas de flores da estação. O BMW de Miguel já estava estacionado na entrada circular, ao lado do Mercedes de seu pai. João estacionou seu Honda na rua. Uau, sussurrou Emma, observando a casa. Tio Miguel mora aqui? Não, esta é a casa do vovô, corrigiu João. Tio Miguel tem sua própria casa do outro lado da cidade. Igualmente impressionante, João sabia, embora nunca tivesse visitado. A porta da frente se abriu antes que eles a alcançassem. Miguel estava lá, casualmente elegante em uma camisa social azul e calças caqui que provavelmente custavam mais do que o guarda-roupa inteiro de João. Você veio, disse Miguel, a surpresa evidente em sua voz. Papai estava apostando que você cancelaria. Bom te ver também, respondeu João, forçando um sorriso. Meninas, digam olá ao tio Miguel. Emma e Sara murmuraram cumprimentos tímidos. Elas só tinham encontrado Miguel algumas vezes, principalmente em encontros festivos forçados antes de João parar de comparecer completamente.
Elas cresceram, observou Miguel, conduzindo-os para dentro. Quantos anos você tem agora? Perguntou a Emma. 11, ela respondeu, endireitando os ombros. Quase uma adolescente, Miguel sorriu. Meus meninos estão lá fora no balanço se quiserem se juntar a eles. As meninas olharam para João pedindo permissão. Ele assentiu, e elas desapareceram pela casa em direção ao quintal, deixando os irmãos sozinhos no hall de entrada. Você está um caco, disse Miguel, seus olhos de advogado avaliando João da cabeça aos pés. Bom ver que algumas coisas nunca mudam, respondeu João. Sua delicadeza continua intacta. Miguel suspirou. Não quis dizer isso. Na verdade, estou feliz que você veio, João. Papai também está, embora ele nunca vá admitir. João duvidava disso. Roberto Mendes deixará sua decepção com o filho mais novo abundantemente clara ao longo dos anos. O homem que construiu um império jurídico do nada tinha pouca paciência para o que via como falta de ambição e mais escolhas de vida de João. A Diana está aqui? Perguntou João, mudando de assunto enquanto caminhavam pela casa. Na cozinha com o papai. Ela está cuidando do buffet. Claro que havia buffet. Um chefe particular, provavelmente. João pensou no macarrão com queijo que fizera para as meninas na noite anterior, esticando o último de seus mantimentos. Roberto Mendes estava na ilha da cozinha, inspecionando uma bandeja de canapés. Aos 70 anos, ele permanecia formidável e alto, ombros largos, com uma farta cabeleira prateada e os mesmos olhos azuis penetrantes que Miguel herdara. João tinha os traços mais suaves de sua mãe. João, Roberto cumprimentou com um aceno de cabeça. Você está na hora. Isso é novo. Feliz aniversário para a mamãe, respondeu João, ignorando a provocação. Diana, esposa de Miguel, aproximou-se para um abraço antes que a tensão pudesse aumentar. João. Há quanto tempo? As meninas estão lindas, parecem com a Catarina. João estremeceu com a menção de sua ex-esposa, mas conseguiu sorrir para Diana. Ela sempre fora gentil com ele, mesmo quando o resto da família o considerava a ovelha negra. O jantar foi um evento formal, servido na sala de jantar que já havia acolhido inúmeras reuniões da família Mendes. As meninas se comportaram da melhor maneira possível, usando os garfos certos, mantendo os cotovelos fora da mesa. João sentiu uma onda de orgulho ao observá-las, apesar do nó nervoso em seu estômago. A conversa fluía ao seu redor e o recente grande caso de Miguel, o jogo de golfe de Roberto, o trabalho de caridade de Diana. João permaneceu em silêncio na maior parte do tempo, esperando o momento certo. Então, Roberto finalmente voltou sua atenção para o filho mais novo. Miguel me disse que você ainda está naquele depósito. Alguma oportunidade de promoção por lá? E lá estava, e a deixa que João temia. Na verdade, ele começou, pousando o garfo, estou procurando algo novo. Despedido de novo? Perguntou Roberto sem rodeios. Pai, advertiu Miguel. Redução de pessoal, corrigiu João, mantendo a voz firme por causa das meninas. Automação. Roberto fez um som evasivo. Esse é o problema com trabalhos braçais. Nenhuma segurança. João engoliu uma réplica. Isso não estava saindo como ele planejara. João é bom com as mãos, interveio Diana. Lembra daquele violão lindo que ele fez no colégio? Um hobby, não uma carreira, descartou Roberto. A tensão na mesa era palpável. Até as crianças ficaram em silêncio. Posso me retirar? Perguntou Emma, claramente desconfortável. Leve sua irmã e seus primos para a sala de TV, sugeriu Diana. Tem sorvete no freezer para a sobremesa. Quando as crianças saíram, João respirou fundo. Eu preciso de ajuda, disse ele simplesmente. As palavras pairaram no ar. Miguel pareceu surpreso. A expressão de Roberto permaneceu impassível. Que tipo de ajuda? Perguntou Miguel. João explicou sua situação e a ordem de despejo, a perda do emprego, as dívidas crescentes. Cada admissão parecia engolir vidro, mas ele se forçou a continuar.
Por Emma e Sara. Quando terminou, o silêncio se estendeu pela mesa. Roberto bebericou seu vinho, estudando João por cima da borda da taça. Eu avisei que isso aconteceria, disse Roberto finalmente. Quando você largou a faculdade de Direito para correr atrás daquele sonho ridículo de banda? Quando você se casou com Catarina depois de conhecê-la por 6 meses? Quando você recusou o cargo que lhe ofereci no escritório? Não vim aqui para um sermão, disse João, as mãos cerradas sob a mesa. Veio para quê, então? Dinheiro, a voz de Roberto era fria. Para te tirar do buraco para você cometer os mesmos erros de novo? Roberto, murmurou Diana, talvez isso não seja. Não, quero ouvir o que João espera de nós, continuou Roberto. Ele se afasta desta família por anos, mal nos deixa ver aquelas meninas, e agora ele quer o quê? Uma esmola. João levantou-se abruptamente. Isso foi um erro. Desculpe incomodá-los. Sente-se, disse Miguel com firmeza. Pai, já chega. João ainda é da família. A palavra família pareceu ecoar na sala. O que isso significava ainda? João se perguntou. Os Mendes nunca foram próximos, não desde que sua mãe morreu quando João tinha 10 anos. Roberto se enterrara no trabalho, deixando os irmãos essencialmente se criarem sozinhos. Miguel prosperara sob a pressão para ter sucesso. João se rebelara contra ela. Eu posso ajudar com o aluguel, ofereceu Miguel. E conheço algumas pessoas que podem ter vagas de emprego. Não quero caridade, disse João. Não é caridade, é família, insistiu Miguel. Roberto pousou a taça com um clique seco. Se você vai ajudá-lo, Miguel, faça direito. Sem esmolas. Estruture como um empréstimo com termos claros. E aquelas meninas precisam de estabilidade e elas deveriam ficar aqui até João se reerguer. O quê? João encarou o pai, incrédulo. Você quer que eu deixe minhas filhas aqui? Faz sentido, disse Roberto com naturalidade. Esta casa tem muito espaço. Diana está aqui na maioria dos dias. As meninas teriam seus primos, boas escolas, refeições adequadas. Eu sou o pai delas, disse João entre dentes. Nós ficamos juntos. Seja razoável, João, pressionou Roberto. Que tipo de pai escolhe o orgulho em vez do bem-estar dos filhos? A acusação o atingiu em cheio. João sentiu a sala se fechando sobre ele. Talvez devêssemos todos dar um tempo, sugeriu Diana. Mas o estrago estava feito. Aos olhos de Roberto, João era um fracasso como pai e assim como fora um fracasso como filho. A pior parte era que, olhando para sua vida objetivamente, João não conseguia discordar totalmente. A volta para a casa de seu pai foi silenciosa. Emma e Sara perceberam a tensão, espertas o suficiente para não fazer perguntas. João segurava o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos, repassando a conversa do jantar em sua cabeça. Pai, Emma finalmente se aventurou enquanto paravam no complexo de apartamentos. Você e o vovô estão brigando? João suspirou, desligando o motor. É complicado, Emma. É por causa de dinheiro? Seus olhos eram muito sabidos para uma menina de 11 anos. Ouvi você falando sobre aluguel. João sentiu uma pontada de vergonha. Ele tentará protegê-las de seus problemas financeiros, mas as crianças sempre sentiam mais do que os adultos lhes davam crédito. Não se preocupe com isso, disse ele, forçando um sorriso. Tudo vai ficar bem. Mas não estava bem. Na manhã seguinte, João ligou para Miguel. Preciso falar com você, disse ele quando o irmão atendeu. Sem o papai. Eles se encontraram em uma cafeteria a meio caminho de suas casas. Miguel chegou em seu traje polido de sempre, enquanto João usava o mesmo jeans que usava há 3 dias seguidos. Sobre ontem à noite, começou Miguel. Não vou deixar o papai levar minhas filhas, João o interrompeu. Isso é inegociável. Miguel assentiu lentamente. Eu entendo.
Mas João, ele estava certo sobre uma coisa, e elas precisam de estabilidade. Você acha que eu não sei disso? A voz de João se elevou, fazendo com que os clientes próximos olhassem em sua direção. Ele baixou a voz novamente. Cada decisão que tomo é por elas. Eu sei, disse Miguel, surpreendendo João com sua sinceridade. Mas boas intenções não pagam contas. João não podia discutir com isso. Ele encarou seu café, engolindo orgulho. Eu aceito o empréstimo. Quaisquer que sejam os termos do papai. Miguel deslizou uma pasta pela mesa. Eu já preparei a papelada. Plano de pagamento de 3 anos, juros mínimos. Papai não sabe disso. João ergueu os olhos bruscamente. Como assim? Isso é entre nós, explicou Miguel. Sem amarras do papai. O suficiente para cobrir seu aluguel atrasado e um depósito de segurança para um lugar melhor. Também há um nome aí, e Caio Dantas. Ele tem uma marcenaria de móveis artesanais em Vila Matos. Eles estão procurando alguém com habilidades em marcenaria. João abriu a pasta, atordoado. Por que você faria isso? Miguel ficou quieto por um momento. Você se lembra do funeral da mamãe? A pergunta pareceu vir do nada. Claro. Eu tinha 16 anos, você tinha 10. Papai era, e bem, papai era papai. Estoico. Inatingível. Miguel traçou a borda de sua xícara de café. Naquela noite, ouvi você chorando no seu quarto. Quando fui ver como você estava, você me perguntou se ainda éramos uma família sem a mamãe. João não se lembrava disso. Eu disse que éramos, continuou Miguel. Que eu sempre cuidaria de você. Ele deu uma risada sem humor. Eu não fiz um bom trabalho nisso, não é? A admissão pairou entre eles, superando anos de distanciamento. Nós dois fizemos escolhas, disse João finalmente. Algumas melhores que outras, reconheceu Miguel. Mas ainda somos irmãos. 2 dias depois, João fez uma entrevista com Caio Dantas. A marcenaria de móveis artesanais era pequena, mas próspera, especializada em peças sofisticadas para clientes ricos. Caio, um homem corpulento com mãos calejadas e uma atitude prática, pareceu cético quando João entrou. Miguel Mendes te mandou? Ele perguntou, franzindo a testa para o currículo de João. Diz aqui que você trabalhou em depósitos na última década. O que você sabe sobre marcenaria fina? Em vez de responder, João pegou o celular e mostrou a Caio fotos de peças que fizera em seu tempo livre e uma cadeira de balanço para Sara quando ela nasceu, estantes para o quarto de Emma, uma mesa de centro que estava atualmente em seu apartamento. A expressão de Caio mudou. Você fez isso? Noites e fins de semana, confirmou João. Nunca tive a chance de fazer isso profissionalmente. Caio o contratou na hora e meio período para começar, com potencial para tempo integral se ele se provasse. O pagamento não era ótimo, mas combinado com seus turnos restantes no posto de gasolina, seria o suficiente para mantê-los à tona enquanto ele aprendia o ofício. Naquela noite, João sentou as meninas à mesa da cozinha. Precisamos conversar sobre algumas mudanças, começou ele com cuidado. Boas mudanças, acrescentou ao ver suas expressões preocupadas. Explicou sobre o novo emprego, sobre o empréstimo do tio Miguel que os ajudaria a colocar o aluguel em dia e talvez se mudar para um apartamento um pouco melhor em alguns meses. Ele não mencionou quão perto chegaram de ficar sem teto, ou a oferta do avô de acolhê-las. Então estamos bem? Sara perguntou, seu rostinho sério. Estamos chegando lá, prometeu João. Mais tarde, depois que as meninas foram para a cama, João ligou para Catarina. Eles não se falavam diretamente há meses, comunicando-se apenas por mensagens de texto curtas sobre as meninas. Ela atendeu no quarto toque, parecendo surpresa. João? Está tudo bem. As meninas. Elas estão bem, ele a tranquilizou. Eu só queria te atualizar sobre algumas coisas. Ele contou a ela sobre a mudança de emprego, o empréstimo de Miguel, seus planos para o futuro. Não mencionou a ordem de despejo ou o quão perto chegará de perder tudo.
Isso é, e muito bom, João. O alívio genuíno em sua voz o pegou de surpresa. Eu estava preocupada. Você estava? Uma pausa. Claro que estava. Só porque não conseguimos fazer funcionar não significa que deixei de me importar. A admissão doeu de uma forma inesperada. Você poderia ter demonstrado, disse ele, mais amargamente do que pretendia. Seus últimos cheques de pensão voltaram. Outra pausa, desta vez mais longa. Eu perdi meu emprego há 3 meses. Não quis te contar porque, e bem, parecia mais um fracasso. João recostou-se, processando isso. Catarina, com dificuldades? A imagem não se alinhava com a narrativa que ele construíra e que ela os abandonara por uma vida melhor, que ela estava prosperando enquanto ele mal sobrevivia. O sonho da cidade distante não deu certo, e ele perguntou, sem a satisfação que poderia esperar sentir. Não exatamente, ela admitiu. Estou servindo mesas de novo. Dividindo um apartamento com outras 2 mulheres. É, e humilhante. João pensou no que dizer. Parte dele queria explodir, perguntar como era estar do outro lado da insegurança financeira. Mas o que isso resolveria? As meninas sentem sua falta, disse ele em vez disso. Eu também sinto falta delas. Todos os dias. Sua voz falhou levemente. Tenho economizado para uma passagem de avião. Talvez e talvez neste verão? Elas gostariam disso. João se surpreendeu com o quanto ele quis dizer isso. Depois que desligaram, João ficou sentado na cozinha escura por um longo tempo, pensando na família, já aquela em que nasceu, aquela que criará, aquela que se fragmentara. Pensou nas rígidas expectativas de seu pai e no apoio inesperado de Miguel. Pensou nas dificuldades de Catarina, tão semelhantes às suas, apesar da distância entre eles. Na manhã seguinte, João chegou cedo para seu primeiro dia na marcenaria. Caio lhe mostrou o local, explicando os projetos atuais, apresentando-o aos outros artesãos. Pela primeira vez em anos, João sentiu uma faísca de genuíno entusiasmo. Isso não era apenas mais um emprego para pagar as contas, e era algo em que ele poderia ser bom, algo de que poderia se orgulhar. Durante o almoço, ele ligou para Miguel. Comecei no novo emprego hoje, disse ele quando o irmão atendeu. Já? Que ótimo! Como está sendo? Parece certo, admitiu João. Obrigado. Não só pelo empréstimo, mas por e se lembrar. Miguel ficou quieto por um momento. Deveríamos jantar um dia desses. Só nós. Conversar sobre as coisas. Eu gostaria disso, disse João, e era verdade. Naquela noite, ele ajudou Emma com o dever de casa enquanto Sara desenhava na mesa da cozinha. O apartamento ainda era pequeno, os móveis ainda desgastados, o futuro ainda incerto. Mas algo mudará. O peso no peito de João havia aliviado um pouco. Quando Sara lhe presenteou com seu desenho e figuras de palito rotuladas ao papai, Emma o guiou Sara em frente a uma casa e João sentiu um nó se formar na garganta. Essa é a nossa casa? Ele perguntou. Sara assentiu solenemente. Tio Miguel disse que talvez a gente se mude. Podemos ter uma casa com quintal? E talvez um cachorro? João olhou para Emma, que fingia não ouvir enquanto resolvia problemas de matemática. Não imediatamente, disse ele honestamente. Mas um dia. Nós vamos ficar bem. Emma ergueu os olhos do dever de casa. Eu sei que vamos, pai. A simples confiança em sua voz quase o desmontou. Depois de tudo que passaram, suas filhas ainda acreditavam nele. Talvez fosse hora de ele começar a acreditar em si mesmo também. Mais tarde, depois que as meninas dormiram, João pegou os papéis do empréstimo que Miguel lhe dera. Leu os termos com atenção e depois assinou seu nome. Não era uma solução para tudo, mas era um começo e uma ponte para o que viesse a seguir. Ele colocou os documentos assinados em um envelope para enviar pelo correio no dia seguinte, depois fez algo que não fazia há meses. Tirou seu velho violão do armário, espanou-o e começou a tocar baixinho. A melodia estava enferrujada no início,
seus dedos duros pelo desuso, mas gradualmente a música voltou para ele e não como uma lembrança de sonhos abandonados, mas como um simples prazer redescoberto. Na pequena sala de estar do apartamento que talvez tivessem que deixar em breve, cercado pela presença adormecida de suas filhas, João Mendes tocou suavemente para si mesmo e permitiu, pela primeira vez em muito tempo, a possibilidade da esperança. 3 meses em seu novo emprego na marcenaria, as mãos de João estavam cobertas de pequenos cortes e calos. Caio iniciará em tarefas básicas e lixar, invernizar, encaixes simples e mais recentemente permitirá que ele trabalhasse em peças personalizadas sob supervisão. O trabalho era fisicamente exigente, mas profundamente satisfatório de uma forma que seu emprego no depósito nunca fora. Cada projeto concluído lhe dava uma sensação de realização que faltava em sua vida há anos. O empréstimo de Miguel lhes dera um respiro. Estavam com o aluguel em dia, a luz não corria mais o risco de ser cortada, e João até começar a guardar uma pequena quantia toda semana para o depósito de segurança de um apartamento melhor. Não era muito, mas era progresso. Numa tarde fresca de sexta-feira, Caio chamou João ao seu escritório nos fundos da marcenaria. A pequena sala estava atulhada de esboços de design, amostras de madeira e revistas de móveis de décadas atrás. Tenho um pedido especial, disse Caio sem rodeios, deslizando um esboço de design pela mesa. O cliente quer uma mesa de jantar personalizada. Madeira de cerejeira, detalhes em marfim. Trabalho complexo. João estudou o design. Era ambicioso, e uma grande mesa estilo rústico com detalhes intrincados e encaixes personalizados. Muito além das peças simples em que ele vinha trabalhando. É linda, admitiu ele. Quem vai liderar o projeto? Caio recostou-se na cadeira. Você. João ergueu os olhos, surpreso. Eu. Caio, estou aqui há apenas 3 meses. Esta é uma peça de pelo menos 20 mil reais. 25 mil, na verdade, corrigiu Caio. E sim, você. Vi seu trabalho, sua atenção aos detalhes. Acho que você está pronto. Tom ajudará quando necessário, mas a execução do design é sua. O orgulho inflou o peito de João, rapidamente seguido pela dúvida. E se eu estragar tudo? Essa madeira é cara, e... Você não vai estragar, interrompeu Caio. E se estragar, a gente conserta. É assim que se aprende. Ele se levantou, sinalizando o fim da discussão. Os materiais chegam na segunda. Me entregue seu plano de design até lá. Naquela noite, João espalhou o esboço na mesa da cozinha depois do jantar, trabalhando em medidas e listas de corte. Emma espiou por cima do ombro dele. O que é isso? Ela perguntou. Uma mesa de jantar que estou construindo no trabalho, explicou João, apontando características no design. Emma estudou-o pensativamente. Como a mesa do vovô. Aquela grande em que comemos no jantar de aniversário? Estilo parecido, mas esta será única, disse João. Exclusiva. Podemos ter uma mesa assim um dia, Sara interveio de onde estava colorindo no chão. João sorriu para ela. Talvez. Se conseguirmos um lugar maior. Ainda vamos nos mudar? Emma perguntou, sentando-se à sua frente. Você não tem mencionado isso ultimamente. João pousou o lápis. Aos 11, quase 12 agora, Emma era perspicaz além da idade. Fora ela quem ajudara Sara a se ajustar depois que Catarina partiu, quem assumirá responsabilidades que nenhuma criança deveria ter. Estamos trabalhando nisso, disse ele honestamente. As coisas estão melhorando, mas precisamos economizar um pouco mais primeiro. Emma assentiu, aceitando isso como fazia com a maioria das explicações adultas. Tio Miguel ligou hoje enquanto você estava no banho. Ele quer saber se podemos ir jantar no próximo fim de semana. Ele disse para te avisar que o vovô não estará lá. João não falava com o pai desde o desastroso jantar de aniversário, embora ele e Miguel tivessem almoçado juntos 2 vezes. Os irmãos estavam cautelosamente reconstruindo seu relacionamento, encontrando um terreno comum além da infância compartilhada. Você gostaria de ir? João perguntou.
Emma deu de ombros, tentando parecer indiferente. A casa deles tem piscina. João riu. Vou ligar para ele. No fim de semana seguinte, eles visitaram a casa de Miguel e Diana num condomínio de luxo do outro lado da cidade. A casa era exatamente como João imaginara, moderna, espaçosa, decorada profissionalmente, com a prometida piscina no quintal. Enquanto as crianças nadavam sob a supervisão de Diana, Miguel deu a João um tour que terminou em seu escritório em casa. Diana quer redecorar este cômodo, comentou Miguel, gesticulando para a escrivaninha executiva genérica e as estantes que preenchiam o espaço. Talvez você pudesse construir algo personalizado? João passou a mão pela escrivaninha existente. Estes são móveis caros. São móveis sem graça, corrigiu Miguel. Sem personalidade. Caio me disse que você é bastante talentoso. João ergueu uma sobrancelha. Você tem me investigado? Interesse investido, respondeu Miguel com um leve sorriso. Como está o empréstimo? Está ajudando, admitiu João. Tenho conseguido focar em aprender o ofício em vez de apenas me virar nos 30. Miguel assentiu, aparentemente satisfeito. Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope. Catarina me ligou na semana passada. João enrijeceu. O quê? Por que ela ligaria para você? Para saber das meninas, disse Miguel. Ela estava preocupada que você não contasse se as coisas estivessem ruins. A raiva familiar em relação a Catarina borbulhou. Então ela ligou para o meu irmão em vez de me ligar diretamente? Típico da Catarina, evitando conversas difíceis. Ela disse que tentou te ligar várias vezes, contrapôs Miguel. Disse que você nem sempre atende. João não podia negar. Houve ligações que ele deixou cair na caixa postal, mensagens que respondeu com informações mínimas. Era mais fácil assim, menos doloroso. Ela vem para a cidade no próximo mês, continuou Miguel, entregando o envelope a João. Ela me pediu para te dar isso. Dentro havia um cheque, de não grande, mas substancial, e um bilhete, para as meninas. Sinto muito por tudo. Até breve. João encarou, as emoções tumultuadas. Não preciso do dinheiro dela agora. Não se trata de precisar, disse Miguel em voz baixa. Trata-se dela tentando fazer o certo por suas filhas. Algo que acho que você entende. João não podia discutir com isso. Guardou o envelope no bolso sem mais comentários. Naquela noite, depois que voltaram para casa e as meninas estavam na cama, João ligou para Catarina. Ela atendeu imediatamente, como se estivesse esperando sua ligação. As meninas adorariam te ver, disse ele após uma troca embaraçosa de gentilezas. A feira de ciências da Emma é no segundo fim de semana que você estiver aqui. Ela está construindo um modelo do sistema solar. Eu não perderia por nada, prometeu Catarina. Houve uma pausa. Como você está, João? De verdade? A pergunta o pegou de surpresa. Suas conversas desde a separação se concentraram exclusivamente na logística referente às meninas. Estou, e melhor, disse ele finalmente. Trabalhando numa marcenaria. Construindo coisas de novo. Como você sempre quis, disse Catarina suavemente. Fico feliz. O simples reconhecimento de seu sonho, de algo que ela antes descartara como impraticável, e deixou João momentaneamente sem palavras. Deveríamos conversar sobre os arranjos para quando você estiver aqui, disse ele, mudando de assunto. Você pode levar as meninas no fim de semana, se quiser. Na verdade, Catarina hesitou, eu esperava que pudéssemos todos passar um tempo juntos. Nós 4. Se não fosse muito estranho. Seria estranho, pensou João. Muito estranho. Mas também, talvez, importante para Emma e Sara. Podemos dar um jeito, concordou ele cautelosamente. Depois de desligar, João sentou-se no apartamento silencioso, pensando nas mudanças dos últimos meses. Seu relacionamento com Miguel, curando-se após anos de distanciamento. Sua nova carreira, finalmente se alinhando com sua paixão.
E agora Catarina, retornando não como uma adversária, mas como uma coparental tentando fazer as pazes. Na manhã seguinte, na marcenaria, João chegou cedo para trabalhar na mesa personalizada. A madeira de cerejeira havia sido entregue, e tábuas ricas e avermelhadas com belos padrões de veio. Enquanto começava o cuidadoso processo de selecionar quais peças formariam o tampo da mesa, Caio entrou. Chegou cedo, observou ele, pousando o café. Queria começar logo, respondeu João, sem desviar o olhar de seu trabalho. Caio o observou por um momento. Sabe por que te dei este projeto? João fez uma pausa. Você disse que gostou da minha atenção aos detalhes. Isso é parte disso, reconheceu Caio. Mas principalmente, reconheço o olhar de um homem que precisa construir algo duradouro. Eu tinha esse mesmo olhar 20 anos atrás, depois do meu divórcio. João encontrou seu olhar, surpreso com a revelação pessoal. Este trabalho me salvou, continuou Caio simplesmente. Deu-me um propósito quando mais precisei. Pensei que poderia fazer o mesmo por você. Antes que João pudesse responder, a porta da marcenaria se abriu com a chegada dos outros trabalhadores. Caio lhe deu um aceno de cabeça e se afastou, deixando João contemplar suas palavras enquanto voltava para a madeira de cerejeira sob suas mãos, de matéria-prima esperando para ser transformada em algo belo e duradouro. João avistou Catarina imediatamente no portão de embarque do aeroporto. Seu cabelo castanho estava mais curto agora, cortado em um elegante chanel que emoldurava seu rosto, mas seu hábito nervoso de prendê-lo atrás da orelha permanecia inalterado. Ela usava um vestido azul simples e a cor que ele sempre dissera que realçava seus olhos e examinava ansiosamente a multidão que esperava. As meninas insistiram em vir encontrá-la. Sara pulava na ponta dos pés de excitação, enquanto Emma mantinha a postura fria de uma pré-adolescente tentando não parecer muito ansiosa. João passará a noite anterior preparando-as para a visita, lembrando-as de que a estadia da mãe era temporária, tentando administrar as expectativas. Ali está ela, gritou Sara, soltando-se da mão de João e correndo em direção a Catarina. O rosto de Catarina se iluminou enquanto ela se ajoelhava para pegar Sara em um abraço forte. Emma a seguiu mais lentamente, mas sua reserva desmoronou quando Catarina abriu um braço para incluí-la no abraço. João ficou para trás, dando-lhes espaço para o reencontro. Quando Catarina finalmente ergueu os olhos, eles estavam úmidos. Obrigada por trazê-las, disse ela por cima das cabeças das meninas. João assentiu, sem saber o que dizer. A Catarina diante dele não correspondia à vilã que ele construíra em sua mente durante a amarga separação e à mulher que abandonara a família por ambições de carreira. Esta Catarina parecia cansada, um pouco mais magra, com linhas finas ao redor dos olhos que não existiam antes. Fizemos um cartaz de boas-vindas, mas esquecemos em casa, Sara explicava sem fôlego. E o papai nos ajudou a limpar o apartamento todo. Compramos lençóis novos para a sua cama, e bem, na verdade é a cama do papai, mas ele vai dormir no sofá. Catarina olhou para João surpresa. Eu reservei um quarto de hotel. Não queria incomodar. Cancele, João ouviu a si mesmo dizer. Temos espaço. Faz mais sentido para as meninas. A viagem para casa foi preenchida com a tagarelice incessante de Sara, atualizando Catarina sobre tudo o que ela perderá, e projetos escolares, amigos da vizinhança, o gato de rua que às vezes alimentavam do lado de fora do prédio. Emma contribuía ocasionalmente, aquecendo-se gradualmente. João permaneceu focado na estrada, tentando ignorar o cheiro familiar do perfume de Catarina que agora enchia seu carro. O apartamento parecia melhor do que nos últimos meses. João passará a semana fazendo uma limpeza profunda, consertando pequenos problemas que vinha ignorando, até comprando algumas toalhas novas e uma planta para a sala de estar. Ainda era modesto e muito longe da casa que compartilhavam quando casados, mas estava limpo e confortável. Você deixou tudo arrumadinho, comentou Catarina ao pousar a mala. Papai construiu a estante, apontou Emma, indicando a estante de carvalho ao longo de uma parede. E ele consertou a mesa bamba da cozinha. Catarina passou a mão pela estante. É um trabalho lindo. Apenas um projeto de fim de semana, disse João, desconfortável com o elogio.
A primeira noite foi estranha, mas civilizada. Pediram pizza, de pedido de Sarah, e Catarina presenteou-as com mimos que trouxera, e livros para Emma, um pinguim de pelúcia para Sarah e, inesperadamente, uma garrafa do uísque que João sempre preferira. Eu não tinha certeza se você ainda, e Catarina gesticulou vagamente ao lhe entregar a garrafa depois que as meninas foram para a cama. Obrigado, disse João, pondo-a de lado. Eu diminuí o consumo, na verdade. Com o novo emprego, preciso estar alerta de manhã. Catarina assentiu, acomodando-se na outra extremidade do sofá. Miguel disse que você está indo muito bem lá. Miguel fala demais, respondeu João, mas sem agressividade. Ele se importa com você, disse Catarina. Sempre se importou, mesmo quando vocês dois não se falavam. João não respondeu diretamente a isso. Você tem mantido contato com ele todo esse tempo? Ocasionalmente, ela admitiu. Principalmente sobre as meninas. Eu queria notícias quando as coisas estavam difíceis entre nós. João processou essa informação e seu irmão e ex-esposa se comunicando pelas suas costas. 1 ano atrás, isso o teria enfurecido. Agora, apenas o magoava. Você poderia ter me perguntado diretamente, disse ele. Você teria sido honesto, Catarina desafiou gentilmente. Você teria me contado se estivesse com dificuldades? Ambos sabiam a resposta. O orgulho de João sempre fora sua fraqueza. Preciso ver as meninas, disse ele, levantando-se abruptamente. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina instável. Catarina levou as meninas às compras, ao cinema, ao parque. João lhes deu espaço, trabalhando mais horas na marcenaria, concentrando-se na mesa de cerejeira que tomava forma em suas mãos. Na quarta-feira à noite, João chegou em casa e encontrou Catarina sozinha na cozinha, cozinhando. As meninas estão jantando na casa de Miguel e Diana, explicou ela, mexendo algo que cheirava ao molho de macarrão que ela costumava fazer. Diana as convidou para que pudéssemos conversar. Sobre o quê? Perguntou João, desconfiado. Sobre tudo. Catarina virou-se para encará-lo. Sobre os últimos 2 anos. Sobre o que acontece a seguir. João quis sair, evitar essa conversa como vinha evitando há dias. Mas fugir nunca resolvera nada. Deixe-me trocar de roupa primeiro, disse ele. O jantar foi surpreendentemente bom e Catarina sempre cozinhara melhor que ele. Comeram em relativo silêncio até Catarina finalmente pousar o garfo. Eu cometi um erro, disse ela em voz baixa. Saindo do jeito que saí. João ergueu os olhos, surpreso com o reconhecimento direto. Não por ter saído, ela esclareceu. Nós não estávamos bem juntos no final, João. Nós dois sabemos disso. Mas o jeito que fiz, e aceitando aquele emprego na outra cidade sem realmente discutir, ameaçando brigar pela guarda se você não concordasse, e eu estava errada. João imaginara esse momento, e Catarina admitindo seus erros, e inúmeras vezes. Em sua imaginação, ele se sentirá vingado, triunfante. Em vez disso, sentiu-se vazio. Por que você está me dizendo isso agora? Ele perguntou. Porque estou voltando, ela respondeu. Não para cá, exatamente. Há uma vaga no hospital regional. Não é tão prestigioso quanto a outra cidade, mas é estável. Eu estaria a 20 minutos de distância em vez de uma viagem de avião. João pousou o copo com cuidado. E você está me dizendo por quê? Porque afeta as meninas. E você? Catarina hesitou. Quero fazer parte da vida delas de novo, João. Realmente parte disso, e eventos escolares, consultas médicas, coisas do dia a dia. Não apenas visitas de feriado e videochamadas. As implicações pairavam entre eles. Os acordos de guarda precisariam ser formalizados. O apoio financeiro reconsiderado. Limites estabelecidos. E o seu namorado? Perguntou João. A existência de alguém novo na outra cidade fora confirmada por menções casuais de Emma. Isso acabou, disse Catarina simplesmente. Não era sério.
João assentiu, absorvendo essa informação sem comentar. Não espero que as coisas voltem a ser como eram antes, continuou Catarina quando ele não falou. Sei que muita coisa aconteceu. Mas quero que encontremos uma maneira de estarmos na vida das meninas juntos sem toda essa raiva. João pensou nos últimos meses e as dificuldades financeiras, as noites em claro preocupado com o despejo, os momentos em que se sentirá totalmente sozinho na criação dos filhos. Pensou nos rostos das meninas quando viram Catarina no aeroporto. Elas sentiram sua falta, disse ele finalmente. Seria bom para elas ter você por perto. Alívio tomou conta do rosto de Catarina. Obrigada. Eu também não fui perfeito, admitiu João, as palavras difíceis de dizer. Depois que você foi embora, fiquei com tanta raiva que provavelmente tornei mais difícil para você manter contato com elas. Isso não foi justo com as meninas. O reconhecimento de seu próprio papel na comunicação interrompida pairou no ar entre eles. Nós dois estávamos fazendo o nosso melhor, ofereceu Catarina. Mesmo quando o nosso melhor não era muito bom. Mais tarde, depois que Catarina foi buscar as meninas na casa de Miguel, João ligou para o irmão. Você sabia? Ele perguntou quando Miguel atendeu. Sobre a Catarina estar voltando? Ela mencionou que estava considerando, admitiu Miguel. Achei que seria melhor vindo dela. João suspirou. Sem mais segredos, Miguel. Se vamos reconstruir esse relacionamento, preciso de honestidade. Justo, concordou Miguel. Falando em honestidade, papai tem perguntado por você. João ficou tenso. O que sobre mim? Ele viu o expositor que você construiu para as lojas Tavares. Aparentemente, ele faz compras lá. João se esquecera de que seu pai frequentava a loja sofisticada onde uma de suas primeiras peças fora exposta com o incentivo de Caio. E, perguntou João. E ele ficou impressionado, disse Miguel. Embora, claro, não tenha dito com essas palavras exatas. Foi mais como, o rapaz finalmente encontrou algo em que é bom. Vindo de Roberto Mendes, isso era praticamente um elogio rasgado. Ele vai fazer uma cirurgia no próximo mês, continuou Miguel. Procedimento simples, mas na idade dele e ele tem atualizado o testamento, colocando as coisas em ordem. Ele espera que eu me importe? Perguntou João, a velha amargura ressurgindo. Acho que ele espera que você seja família, respondeu Miguel uniformemente. Apesar de tudo. Família. A palavra parecia adquirir um novo significado ultimamente. Seu relacionamento com Miguel, curando-se após anos de afastamento. Catarina, retornando para criar as filhas em conjunto. Até mesmo seu pai, à sua maneira teimosa, estendendo a mão através de Miguel. Vou pensar sobre isso, disse João finalmente. Naquela noite, depois que todos dormiram, João sentou-se à mesa da cozinha com seu caderno de esboços, trabalhando em um design que vinha se formando em sua mente há semanas, e uma versão menor da mesa de jantar de cerejeira que estava construindo no trabalho, dimensionada perfeitamente para o apartamento deles. Ficaria apertado, mas com abas dobráveis, poderia funcionar. Uma mesa onde os quatro pudessem sentar juntos, mesmo que apenas ocasionalmente. Um lugar para começar a reconstruir o que viesse a seguir. A sala de espera do hospital estava estranhamente silenciosa. João sentou-se rigidamente em uma cadeira desconfortável, folheando uma revista velha sem absorver nada do conteúdo. Miguel andava de um lado para o outro por perto, verificando o relógio a cada poucos minutos. Eles esperavam há quase 2 horas. Ele vai ficar bem, disse Miguel, mais para si mesmo do que para João. É um procedimento de rotina. João assentiu distraidamente. Ele não planejara estar ali. Quando Roberto foi internado para cirurgia de válvula cardíaca, João pretendia enviar um cartão genérico de melhoras através de Miguel e a obrigação social mínima. Mas algo mudará quando receberá o telefonema de Miguel naquela manhã. Papai está indo para a cirurgia, dissera Miguel, a voz tensa com uma emoção que João raramente ouvia de seu irmão mais velho e controlado. Sei que as coisas são complicadas, mas se algo der errado. João se viu dirigindo para o hospital sem processar totalmente a decisão.
Não por Roberto, mas por Miguel. Pela reconciliação hesitante que vinham construindo. Uma médica de pijama cirúrgico azul aproximou-se deles, sua expressão indecifrável. Ambos os irmãos ficaram tensos. Família de Roberto Mendes? Ela perguntou. Sim, respondeu Miguel imediatamente. Os filhos dele. Como ele está? A cirurgia correu bem, ela os tranquilizou. Substituímos a válvula com sucesso. Ele está na recuperação agora. O alívio foi palpável. Os ombros de Miguel caíram levemente, e João percebeu que estivera prendendo a respiração. Quando podemos vê-lo? Perguntou Miguel. Ele ficará sonolento por um tempo, explicou a médica. Um visitante por vez, apenas por alguns minutos cada. Ele precisa descansar. Miguel olhou para João. Você deveria ir primeiro. João balançou a cabeça. Você vai. Eu espero. Depois que Miguel desapareceu pelo corredor, João saiu para ligar para Catarina. Ela levará as meninas para o fim de semana para ver apartamentos, parte de seu plano de realocação. Como está seu pai? Ela perguntou quando ele explicou onde estava. Aparentemente bem. A cirurgia correu bem. Que bom, disse Catarina, com alívio genuíno na voz. Ela sempre se dera razoavelmente bem com Roberto, que aprovara sua ambição e inteligência, se não sua escolha de maridos. As meninas ficarão felizes em saber. João podia ouvir Sara tagarelando ao fundo. Como está a procura por apartamentos? Acho que encontrei um lugar, disse Catarina. 3 quartos no alto da Boa Vista. Boa área escolar. A uns 15 minutos de você. As implicações eram claras e espaço para as meninas ficarem com ela regularmente. João vinha se preparando para essa realidade, mas ainda doía. Por 2 anos, apesar das dificuldades, ele fora constante na vida delas. Parece bom, ele conseguiu dizer. Tem um parque do outro lado da rua, continuou Catarina. E fiz questão de encontrar algo com um segundo banheiro. Emma vai ser adolescente em breve e dividir não vai funcionar por muito mais tempo. João pensou em seu atual apartamento apertado com seu único banheiro e algo que ele não conseguirá bancar para melhorar. Catarina não estava intencionalmente destacando a diferença em suas situações financeiras, mas doía mesmo assim. Elas vão gostar disso, disse ele neutramente. Uma enfermeira se aproximou, chamando sua atenção. Senhor Mendes? Seu pai está perguntando por você. João ficou surpreso. Já vou entrar, disse ele à enfermeira, depois falou ao telefone. Preciso ir, papai acordou. Boa sorte, disse Catarina suavemente antes de desligar. O quarto do hospital era mal iluminado, máquinas apitando suavemente ao lado da cama. Roberto parecia menor de alguma forma, sua presença imponente diminuída pela camisola do hospital e pelos tubos intravenosos. Seu cabelo prateado estava despenteado, o rosto pálido. Ele virou a cabeça levemente quando João entrou. Você veio, observou Roberto, a voz rouca. João aproximou-se da cama sem jeito. Miguel ligou. Disse que a cirurgia correu bem. Roberto fez um gesto de desprezo. Procedimento simples. Todo mundo está exagerando. Mesmo hospitalizado, Roberto Mendes não conseguia admitir vulnerabilidade. Algumas coisas nunca mudavam. Um silêncio desconfortável se estendeu entre eles até Roberto falar novamente. Vi seu trabalho. Nas lojas Tavares. João assentiu, sem saber como responder. Artesanato de qualidade, continuou Roberto. Não esperava. De qualquer outra pessoa, o comentário poderia parecer um elogio com crítica embutida. De Roberto, era praticamente um elogio rasgado. Obrigado, disse João simplesmente. Os olhos de Roberto se desviaram para a janela. Sua mãe teria gostado. Ela sempre dizia que você tinha mãos de artista. Como o pai dela. A menção de sua mãe pegou João de surpresa. Roberto raramente falava de Rosa, apesar de sua insistência em comemorar seu aniversário todos os anos.
Eu não me lembro muito dele, admitiu João. Seu avô materno morrera quando ele era muito jovem. Marceneiro mestre, disse Roberto. Construiu metade dos armários desta cidade. Me odiava. Um leve sorriso tocou seus lábios. Achava que eu não era bom o suficiente para a filha dele. João nunca ouvirá essa história antes. A revelação pessoal de seu pai geralmente reservado era desconcertante. Por que você está me contando isso? Ele perguntou. O olhar de Roberto voltou para João, repentinamente aguçado apesar da medicação. Por que cometi erros? Com você. Com Miguel também, mas de forma diferente. João ficou paralisado, incapaz de processar o que estava ouvindo. Te pressionei demais, continuou Roberto. Ou não na direção certa. Deveria ter visto antes. A admissão e o mais próximo de um pedido de desculpas de que Roberto Mendes era provavelmente capaz, pairou no ar entre eles. Você está indo bem agora, disse Roberto antes que João pudesse responder. Construindo coisas. Sustentando suas meninas. Estou tentando, disse João, encontrando a voz. Roberto assentiu uma vez, decisivamente. Isso é tudo que qualquer um de nós pode fazer. Seus olhos começaram a se fechar. Diga a Miguel para parar de andar de um lado para o outro lá fora. Deixa as enfermeiras nervosas. João reconheceu a dispensa. Qualquer momento de vulnerabilidade que a cirurgia e a medicação haviam criado estava passando. Mas algo mudará e uma pequena rachadura na parede entre eles. Eu direi a ele, concordou João, virando-se para sair. E João, chamou Roberto, a voz já pesada com o sono que se aproximava. Traga as meninas para casa um dia desses. Quando eu estiver em casa. Faz muito tempo. No corredor, Miguel olhou para cima com expectativa. Como ele estava? Teimoso. Difícil. Surpreendentemente falante, resumiu João. Então, ele mesmo, basicamente. Miguel riu baixinho. Isso é encorajador. 3 semanas depois, a mesa de cerejeira estava concluída. João recuou enquanto Caio a circulava, inspecionando cada junta, cada curva, cada centímetro do acabamento polido à mão. Excelente trabalho, declarou Caio finalmente. O cliente vem buscá-la amanhã. Você deveria estar aqui. João assentiu, o orgulho crescendo em seu peito. A mesa representava mais do que apenas artesanato e era uma prova tangível de que ele poderia criar algo de valor, algo que duraria. Naquela noite, ele trouxe para casa a mesa dobrável em que vinha trabalhando em seu tempo livre e menor que a peça personalizada, mas trabalhada com o mesmo cuidado. Emma e Sara o ajudaram a carregá-la para o apartamento e montá-la em sua pequena área de jantar. Está linda, pai, disse Emma, passando a mão pela superfície lisa. Melhor que a nossa velha mesa bamba, concordou Sara. João sorriu com a aprovação delas. Na hora certa também. Sua mãe vem jantar amanhã. O acordo de guarda estava gradualmente tomando forma. Catarina assinará um contrato de aluguel do apartamento no Alto da Boa Vista e se mudaria no próximo mês. As meninas dividiriam o tempo e dias de semana com João para manter a consistência escolar, fins de semana com Catarina, com flexibilidade para eventos especiais. Não ideal para ninguém, talvez, mas funcional. Na noite seguinte, Catarina chegou precisamente na hora, trazendo um buquê de flores e uma garrafa de vinho. As meninas ajudaram a preparar o jantar e nada sofisticado, apenas espaguete e salada, mas feito com carinho. A mesa é linda, exclamou Catarina ao vê-la. Você fez isso? João assentiu. Terminei ontem. Ele fez uma gigante para um cliente rico também, Sara informou orgulhosamente. Custou R$ 25.000. Catarina ergueu as sobrancelhas, impressionada. Parece que os negócios vão bem. Está melhorando, reconheceu João. Caio está falando em me tornar sócio eventualmente, se as coisas continuarem assim. Durante o jantar, João se viu estudando Catarina do outro lado da nova mesa.
Ela estava animada, perguntando às meninas sobre a escola, compartilhando histórias sobre o hospital onde trabalharia. A amargura que ele guardara por tanto tempo se desvanecera para uma dor surda, substituída por algo mais próximo da aceitação. Depois que as meninas foram para a cama, Catarina o ajudou a tirar os pratos. Obrigada, disse ela enquanto trabalhavam lado a lado na pia. Por me deixar voltar para a vida delas tão facilmente. Você poderia ter dificultado. Não teria ajudado ninguém, respondeu João. Especialmente elas. Catarina assentiu. Eu quis dizer o que disse antes. Quero que encontremos uma maneira de fazer isso juntos. Criar os filhos juntos, quero dizer. Estamos dando um jeito, disse João. Não era perdão, exatamente, mas era progresso. Enquanto Catarina se preparava para sair, ela parou na porta. Miguel mencionou que seu pai convidou todos vocês para o almoço de domingo na próxima semana. Ele convidou, confirmou João. Outro passo hesitante na reconstrução de relacionamentos fraturados. Isso é bom, disse Catarina suavemente. Família é importante. Mesmo as complicadas. Depois que ela saiu, João sentou-se sozinho à sua nova mesa, passando os dedos pelo veio da madeira. 6 meses atrás, sua vida estava se desfazendo, finanças em frangalhos, relacionamentos rompidos, futuro incerto. Agora, gradualmente, ele estava reconstruindo. Não apenas móveis, mas conexões, confiança, estabilidade. Na manhã seguinte, João recebeu uma ligação inesperada de Caio. O cliente adorou a mesa, relatou Caio. Quer encomendar mais 2 peças de um aparador e uma cristaleira para combinar. Isso é ótimo, disse João. Tem mais, continuou Caio. Recebi uma ligação das lojas Tavares. Alguém viu nosso trabalho lá e quer destacá-lo em uma revista de decoração. Eles estão fazendo uma matéria sobre artesãos locais. João quase deixou o telefone cair. Sério? Seríssimo. Pode significar muito mais negócios vindo em nossa direção. Caio fez uma pausa. Lembra o que te disse sobre este trabalho ter me salvado? A mesma coisa pode acontecer com você. Não mais apenas um emprego e uma carreira. Um futuro. Depois de desligar, João ficou em sua cozinha, as possibilidades se expandindo diante dele. Mais encomendas significavam mais renda. Talvez o suficiente para finalmente se mudar para um apartamento melhor. Talvez, eventualmente, uma pequena casa com quintal, como Sara queria. Uma oficina apropriada onde ele pudesse construir móveis nos fins de semana. Seu celular vibrou com uma mensagem de Miguel, um papai em casa do hospital. Rabugento como sempre. Ainda esperando vocês no domingo. João sorriu levemente. Algumas coisas nunca mudariam completamente. Seu pai sempre seria difícil, seu relacionamento com Miguel sempre carregaria as sombras de sua infância complicada, criar os filhos com Catarina nunca seria simples. Mas outras coisas poderiam mudar. Estavam mudando. A pequena mesa que ele construíra estava no centro de sua cozinha, sólida, bem acabada, feita para durar. Como a vida que ele estava lenta e cuidadosamente construindo para si e para suas filhas. João respondeu à mensagem: estaremos lá.